que Nosso Senhor nos manda fazer? Mergulharmos na loucura do sobrenatural. Eu digo loucura porque para os homens é loucura, mas para Deus é sabedoria divina. O que eu percebo com isso? Que há momentos que tudo vira-se contra nós e é esse momento que o Senhor que cuida de nós começa a fazer o sobrenatural acontecer. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desde já eu convido-te a deixar o teu like, a curtir este vídeo. Partilha também este link para outras pessoas para que possam ser alcançadas por esta palavra. E não deixa de te inscrever no canal para poder ser notificada sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E tens também aqui no canal outros vídeos, talvez ainda não assististe, tem muitos vídeos de alimento espiritual, alguns outros modelos de vídeo também. E para hoje, alimento espiritual. E eu quero falar assim sobre o treino da fé. E baseado em Marcos capítulo 6, versículos 45 até o 52, não vou ler o texto aqui no vídeo, mas é aquele texto famoso em que fala que Jesus andou sobre as águas. E no Evangelho de Marcos destaca essa parte, e no Evangelho de Mateus, que também relata este texto em 14, de 22 a 33, temos aí na parte que fala sobre Pedro andando sobre as águas. Em João 6, de 15 a 21, também relata sobre isso, não oferecendo assim tantos detalhes sobre esta narrativa. E vamos assim mergulhar neste texto. Por que mergulhar neste texto? Ainda que eu não vá ler tudo, tem aqui na descrição o texto bíblico. Eu quero que a gente compreenda algo sobre a palavra de Deus. Eu percebi que textos assim como este, que são muito famosos, muitas vezes levam-nos a um entendimento raso sobre as verdades que estão ali. Por quê? Porque nós ficamos habituados ao texto, e sempre que nós nos habituamos ao texto bíblico, nós começamos a desprezar a riqueza que há nele. E pela narrativa bíblica, nós percebemos que este texto ocorre logo a seguir a um milagre maravilhoso da multiplicação dos peixes e dos pães, quando Jesus havia multiplicado 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E eu falo assim, dessa forma, pãezinhos e peixinhos, porque era a marmita de uma criança. E após esse milagre, entramos neste texto onde os discípulos eles entraram no barco e Jesus ficou em terra. No versículo 45 diz que Jesus em seguida compeliu, é assim que diz na minha versão, ou seja, ele, em outras palavras, ele mandou os seus discípulos irem. É uma versão mesmo que diz forçou, ele forçou eles a irem para aquele barco. Agora, se Jesus compeliu, obrigou, forçou, significa que eles não estavam dispostos a embarcar sem um mestre. E se eles não estavam dispostos a embarcar sem um mestre, é porque eles queriam estar ali perto do Senhor. Só que o Senhor disse, vão sozinhos. Há momentos na vida em que Jesus nos coloca sozinhos numa situação como esta. E ali a Bíblia diz que ele ficou em terra, ele disse, vão sozinhos. Isso porque eu entendo que existe um propósito quando Deus nos coloca em situações que são um pouco pesadas para nós, um pouco penosas para nós. Qual é o propósito? É que Ele quer nos treinar para que a gente tenha uma fé madura, para podermos viver a vida de Deus conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos avançar um pouquinho mais no texto. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então, no versículo 48, diz que os discípulos estavam a ter dificuldade para remar. Por quê? Pois o vento era contrário, já era a 4ª vigília, ou seja, entre as 3 e as 6 da madrugada. Tem vezes na vida que parece que, para além de estarmos no barco sozinhos, ainda parece que tudo está contra nós. Estamos a ser provados, e na verdade estamos a ser provados, treinados, preparados para aquilo que há de vir. E ainda assim parece que tudo vai piorar. Até pode, mas no final somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus já tinha me avisado. Tem um vídeo aqui que fala só sobre isso. É hora de avançar, mas o vento está sempre contra nós, tudo contra nós. Às vezes é no ministério, na saúde, nas finanças, na família, no trabalho. Há momentos que parece que os ventos são bem contrários. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, neste versículo tem um momento maravilhoso que é logo no início. E vendo-os em dificuldade. A Bíblia diz que Jesus olhava para eles. Eu percebo que em todo o tempo
Deus está a observar-me, em todo o tempo Deus está a olhar para mim, em todo o tempo eu posso estar descansado, que o meu Senhor cuida de mim, Ele está a olhar para mim, uau! Eu comecei a imaginar aquele cenário, Ele em terra, vê os discípulos ali a remarem e Ele diz, agora estão com dificuldade. Então o que o Senhor fez? Foi ter com eles, como? Andando por sobre as águas. O que eu percebo com isso? Que há momentos que tudo vira-se contra nós e esse momento que o Senhor que cuida de nós começa a fazer o sobrenatural acontecer. Andar sobre as águas é sobrenatural. E o Evangelho de Marcos diz que ele ia para tomar a dianteira, ele ia à frente, para quê? Para cuidar daquela situação. Mateus e João dizem que ele ia ter com os discípulos, então ele é contraditório? Não. Ele ia à frente, ia ter com os discípulos e tomar a dianteira, cuidar daquela situação. Eu aprendo que em meio à minha luta, ainda que eu esteja a ser provado e treinado pelo Senhor, meu Senhor, quando vir ventos contrários, a tomar a dianteira, nem que seja de forma sobrenatural, e vai tomar o controle da situação. Só que lembra-se que eu disse que havia um propósito, ou seja, os discípulos estavam a ser treinados, nós somos treinados pelo nosso Senhor. Então, para isso, vamos ler o versículo 50, diz assim: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Depois versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Agora, entre o versículo 50 e o versículo 51, tem algo que acontece ali que Mateus nos explica. Então, para isso, Mateus 14, 26 a 29. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eu começo a imaginar esses homens já gritarem ali, como seria. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau! Estamos a ser treinados. Jesus manda-nos ir sozinho. As coisas começam a levantar-se contra nós. Ele depois mostra que está ali conosco, apesar das dificuldades. Pedro faz uma pergunta ousada: és tu? Manda-me ter contigo. E o Senhor diz: vem. Qualquer pessoa, assim, no normal do ser humano, Jesus é sobrenatural, então entendo que eu não estou aqui a depreciar aquilo que o Senhor fez. Iria ter uma atitude, posso assim colocar, assim prudente, mas a dizer: não, fica calmo, eu estou a vir, porque Ele que é o Senhor, Ele que está dando o sobrenatural. Mas o que o nosso Senhor nos manda fazer? Mergulharmos na loucura do sobrenatural. Eu digo loucura porque para os homens é loucura, mas para Deus é sabedoria divina. Pedro era um pescador, a família dele era de pescadores, os discípulos conheciam a parte da pesca, ou seja, eles trabalhavam com água. Pedro nunca tinha visto alguém andar sobre as águas, porque isso é fisicamente impossível. Só que naquele momento o Senhor disse assim: vem andar sobre as águas. Ou seja, deu uma instrução louca. E eu percebo que na caminhada muitas vezes o Senhor vai nos dar instruções loucas. O que mandou para Josafá? Nessa batalha não precisam de lutar, somente observem. Isso é uma instrução louca. Elias, para aquela viúva: esse último pedaço que tens de farinha, prepara um bolo para mim e não para ti e para o teu filho. Instrução louca. E muitas vezes na nossa vida é assim. Eu não estou preocupado com as instruções loucas que o Senhor me dá, porque Ele garante sempre que as coisas vão dar certo se Ele estiver no controle. O dar certo pode não ser segundo a minha visão, mas segundo a visão deles já deu certo. Agora no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O texto continua e depois diz que Pedro olhou para a força do vento e nós entendemos que Jesus estava a treinar a fé e Pedro começou a olhar para aquilo que era a realidade. Os discípulos estavam muito presos à realidade humana e Jesus estava a treinar a fé deles. O texto continua e nós percebemos que Pedro começou a olhar para a força do vento. Sempre olhamos para este texto e dizemos, e prega-se, né? Que não é para tirar os olhos de Jesus, mas as situações eram tão fortes que Pedro não conseguiu. Acabou tirando os olhos, começou a olhar para o vento, para a água, até para o milagre. Uau, eu estou a andar em cima das águas.
E este aqui é um dos momentos mais estranhos que eu encontro na Bíblia, porque a Bíblia diz que então ele começou a afundar. Eu comecei a imaginar o que é começar a afundar, porque ele teve tempo de falar, e a Bíblia coloca assim no gerúndio, mostrando uma progressão. Eu começo a imaginar ele sobre as águas e pouco a pouco ele vai afundando, porque ele teve tempo de gritar e Jesus andar e ter com ele, estender-lhe a mão e levar-lhe. Ele não afundou por completo e entenda, por mais que a pessoa saiba nadar em meio a uma tempestade, não se nada, já estaria bem afogado. E eu percebo ali que mesmo em meio aos nossos momentos de duvidarmos, aos nossos momentos de fraqueza, momentos em que parece que não conseguimos crer, que cedemos para as circunstâncias, ainda assim o sobrenatural continua a operar na nossa vida e Deus continua a cuidar de nós. Ainda que sentamos que lentamente estamos a afundar porque cedemos aos ataques do inimigo, a verdade é que o Deus da graça continua ali perto de nós e não deixa de cuidar de nós. E se estamos a viver uma situação de milagre na nossa vida, de sobrenatural, vai continuar, ainda com menos intensidade, porque Ele cuida de nós. Então, concluindo este texto, versículo 51 de Marcos 6, voltamos para Marcos. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Ou seja, o texto diz assim que Jesus entrou no barco, o vento cessou. Por quê? Porque aquele vento tinha um propósito. Qual era o propósito? Ensinar algo aos discípulos. Ensinar o quê? Versículo 52. Eles não haviam compreendido o milagre dos pais, antes o seu coração estava duro. Então, diante do coração duro, o Senhor levou-eles para um treinamento. Foi difícil, temeram pelas suas vidas, mas o Senhor cuidou. E eu aprendo que nós não podemos ter um coração fechado e endurecido para as coisas maravilhosas que Deus tem feito até ao nosso redor, às vezes não é diretamente conosco. Amém? Comenta aí, tens estado a ser treinado na fé? Deus tem treinado a tua fé? Tens duvidado das coisas de Deus? Tens confiado em quem nesses tempos? Deixa um comentário aqui e Deus te abençoe, amém? Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Compartilha este vídeo e comenta.